Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Você está prestes a ouvir uma história que infelizmente não é a única, mas precisa ser contada. No fim de dezembro de 2025, esse mês, há poucos dias, o fisiculturista Kevin Notário, de 28 anos, morreu após complicações de saúde ligadas ao uso do suco, ao uso de substâncias para ganho de massa muscular. Seu pai, um vereador, afirmou que a busca pelo corpo ideal custou a vida do filho e disse que este caso deveria servir de alerta para outros jovens e atletas. Cola comigo, eu conto tudo para vocês. Let's go! Kevin foi internado após relatar fortes dores na coxa. Os médicos diagnosticaram como fascite necrosante, a chamada bactéria que come carne. Essa infecção é muito punk, uma infecção grave que destrói músculos e tecidos. Ele passou por cirurgia de emergência, mas acabou não resistindo. É o que eu sempre digo, pessoal. Toda vez que você se aplica a algo do mercado clandestino, é uma espécie de roleta russa. Não tem higiene. E se o traficante derrubar uma cinza de cigarro? Você pode perder um braço ou uma perna, vai saber, só Deus sabe. Kevin contraiu essa bactéria e teve uma morte muito rápida. Isso me lembrou um caso que eu já trouxe aqui. O documentário Submundo do Suco. Dá uma olhada no que aconteceu com esse bodybuilder de apenas 32 anos. Ironicamente, os médicos só descobriram os problemas no coração do Jeff quando ele foi mandado para o hospital por uma urgência médica diferente, também causada por esteroides. A minha bunda estava tão grande que eu usava shorts de basquete e elastano. Eu não conseguia passar o short pela minha bunda. Porque era muito grande? Isso aí. Eu não posso te falar, não sei se você me entende. Eu consigo entender, sim. Depois de injetar um lote de esteroides ilegais, Jesus. o Jeff teve uma infecção tão maligna que os médicos tiveram que amputar partes das suas nádegas e pernas para que ele continuasse vivo. A moça virou e falou: "Santo Deus, temos que operar você agora mesmo." Foram necessários... Olha a cicatriz do Jeff. Olha o que aconteceu com uma aplicação ruim. 7 cirurgias para controlar a infecção. E depois mais 5 cirurgias para limpar. Cheguei a fazer 11 cirurgias em 24 dias. 11 cirurgias? 11 cirurgias em 24 dias! O que vamos discutir hoje vai muito além de um único caso. Vamos falar sobre por que tantos fisiculturistas jovens estão morrendo no Brasil e no mundo inteiro, o perigo real dos produtos clandestinos e do mercado ilegal, e o porquê injeções sem controle médico podem matar. Não é apenas uma impressão. Segundo colunas especializadas, toda semana um fisiculturista morre, mesmo jovem e forte. A ciência já aponta que usuários de esteroides anabolizantes têm risco muito maior de infarto, insuficiência cardíaca e outras complicações fatais. Não adianta mais tapar o sol com a peneira. Quando o canal Rodrigo Góes surgiu, era praticamente proibido falar a verdade sobre esteroides anabolizantes. Se você falasse que eles faziam mal, todos tentariam te cancelar. But newsflash, a verdade sempre vence. Vários casos de mortes de fisiculturistas foram registradas no Brasil em 2025, como por exemplo, Cadu Santos, multicampeão de apenas 31 anos, faleceu em outubro no Rio Grande do Sul. Embora a causa inicial não tenha sido divulgada oficialmente, o episódio mostra como até mesmo atletas experientes podem morrer jovens. Cadu tinha um físico muito bacana, mas era muito jovem para morrer. Outro caso grave foi do fisiculturista Marcos Antônio Moraes Paz, conhecido como DJ Macaulay, que morreu aos 32 anos após o uso de anabolizantes em preparação para competir. Esse caso me marcou muito, pois a esposa dele me mandou uma mensagem agradecendo o espaço no canal Rodrigo Góes para que isso não acontecesse com outros jovens. Pessoal, Marcos Antônio, esse caso em específico, ele negou todos os colaterais e falou que esse era o preço para o troféu. Falou que esse é o preço que um fisiculturista paga durante uma prep, mas ele estava sendo ignorante e acabou morrendo ignorando a esposa e os colaterais. Esse caso chegou a ser investigado pela polícia. Casos que invadiram as notícias nos últimos anos incluem o brasileiro José Matheus Correia Silva, de 28 anos, um bodybuilder que morreu de parada cardíaca enquanto treinava na academia, chocando toda a comunidade fitness. Essa é a real. O suco está levando muitos embora. E por que isso está acontecendo, afinal?
Porque cada vez mais jovens estão morrendo devido ao abuso de esteroides anabolizantes. Um estudo publicado recentemente mostrou que fisiculturistas profissionais têm risco significativamente maior de morte súbita cardíaca do que não atletas. Isso não é mais achismo, pessoal, já é literatura massiva sobre o assunto. O perigo do mercado clandestino. Aqui está um ponto fundamental. Qualquer substância injetável que venha do mercado clandestino, sem registro, sem controle nenhum sanitário, é um perigo real. Não há garantia de esterilidade, de concentração, nem de composição. Isso aumenta drasticamente o risco de infecção, reações tóxicas e complicações como a que vitimou Kevin. A bactéria que ele pegou é muito séria. Ele pode não ter higienizado o local corretamente ou estar reaproveitando agulhas. Ou até mesmo ter comprado um suco contaminado. Quando algo é fabricado fora dos laboratórios autorizados, não há controle de higiene. Pode haver contaminação bacteriana. As doses podem estar erradas. As opções são infinitas. O risco é muito alto e eu vejo muitas pessoas comentando: o que mata no fisiculturismo é diurético e insulina. Sim, também. Mas para de passar o pano para o suco, porque é o suco que eles usam o ano inteiro, em doses massivas, e os riscos documentados incluem coração aumentado, ou seja, o seu coração hipertrofia. Isso prejudica muito a sua pressão, pressão alta crônica, alterações de lipídios no sangue. Se o seu colesterol está alto por períodos longos de tempo, você provavelmente terá problemas cardiovasculares, e isso acontece com doses mínimas de testosterona. Por isso, até mesmo quem faz reposição hormonal tem que ter acompanhamento médico e exames constantes, inflamação ou insuficiência cardíaca, infecções graves como a fascite necrosante. Foi essa que pegou o Kevin e foi tudo muito rápido. Quando viu, não tinha mais o que fazer. Ele passou por cirurgia, mas a bactéria é muito forte. E isso pode acontecer com qualquer usuário do suco. Se você usa o suco, por favor, tenha muito cuidado. E não acredite cegamente no seu influenciador do suco favorito. Aquele que com arrasta para cima, o suco chega na porta da sua casa, você não sabe a procedência. E o suco que esses labs clandestinos mandam para os influenciadores não é o mesmo suco que você vai receber na porta da sua casa. Para eles, o ouro. Para você, o lixo. O que eu quero com esse vídeo é um aviso sério. Buscar um corpo ideal nunca deveria custar uma vida. Informação, cuidado e respeito à própria saúde valem muito mais do que qualquer foto ou hashtag. Pense duas vezes, kid. Procure orientação médica. Não arrisque a sua vida por produto ilegal ou atalho perigoso. A morte do atleta repercutiu em vários jornais brasileiros e também na mídia internacional. Nessa página aqui, Campo Grande News, eu achei interessante porque um médico que o conhecia comentou. Dá uma olhada, Dr. Bruno Bianchi. Já comentei na outra notícia relacionada e vou comentar novamente com o objetivo de esclarecer de forma técnica e evitar qualquer interpretação sensacionalista. Conheci o atleta em questão e, inclusive, tive contato com ele durante o campeonato citado na foto, quando venceu o overall da Men's Physique. Na ocasião, ele me procurou rapidamente nos bastidores relatando problemas importantes na finalização. Abre parênteses, havia feito uso excessivo de estimulantes, diuréticos e outras medicações, fecha parênteses, sem qualquer tipo de acompanhamento médico adequado. Pessoal, o que acontece? Não a forma segura de usar esteroides, a forma de controlar os danos. É aí que é muito importante um acompanhamento médico. Se você que está me assistindo é fisiculturista, faz uso do suco, mas não tem acompanhamento médico, é só questão de tempo até algo muito ruim acontecer, beleza? Não dá para passar pano para isso. Fisiculturismo que envolve drogas tem que ter um acompanhamento médico constante. Exames de sangue, exames cardíacos, ultrassom de todos os órgãos. Não brinque com sua saúde, beleza? Dentro do que era possível naquele momento, tentei ajudar para minimizar riscos imediatos. Em conversa breve que tivemos, ele relatava utilizar substâncias de procedência desconhecida, oriundas de ambientes sem controle sanitário ou farmacológico, algo infelizmente comum no meio competitivo. Produtos fabricados nessas condições apresentam alto risco de contaminação. É como eu falei no início do vídeo. Você acha que o vendedor de suco que não paga impostos para o Estado está preocupado com a sua saúde?
Você acha que ele está preocupado se vai ter alguma bactéria, alguma coisa contaminada no lote que ele está vendendo? É óbvio que não, porque a grana vicia. O Pix vicia. E qual é o grande problema que a gente enfrenta? 99% dos compostos disponíveis no mercado clandestino são subdosados, falsos, lixo, feitos em um fundo de quintal, porque a maioria das drogas que são comercializadas são proibidas de serem produzidas. E não dá para o fisiculturista fazer uma PrEP só com testosterona. A gente tem que falar sobre isso. Nós não podemos interditar o debate, porque tem federações que permitem o uso e tem federações que não permitem. E no fim do dia, vale tudo para vencer. Beleza? Independente da classe da substância, infecções graves podem ocorrer por esse motivo, e não se trata de um problema exclusivo de esteroides anabolizantes, mas sim da origem, da falta de controle, da ausência de boas práticas. Eu adorei o comentário desse médico, porque ele resume muito bem o cenário dos esteroides anabolizantes no Brasil. Pessoal, é tudo subdosado, é tudo lixo. Os únicos que não pegam lixo são os influenciadores do suco. Mas quando você arrasta para cima, eles pegam de um fundo de um balde e enviam para sua casa. Sem imposto. Lucro puro. Vamos lá, novamente. Independente da classe da substância, infecções graves podem ocorrer por esse motivo. E não se trata de um problema exclusivo de esteroides anabolizantes, mas sim da origem, da falta de controle, da ausência de boas práticas de fabricação e do uso sem acompanhamento médico. O ponto central aqui não é demonizar o esporte ou criar pânico, mas reforçar que o risco real está na clandestinidade, na negligência e na ausência de suporte médico adequado. Exatamente, eu amo o fisiculturismo. E por eu amar o fisiculturismo, eu preciso falar a verdade para vocês. Não embarque nessa se você não tiver dinheiro para exames frequentes e acompanhamento médico. Eu compreendo. Muitos querem ser como Ramondino, o dinossauro do Acre, que saiu da pobreza e está dominando o mundo. Ou como Chris Bumstead, o C-Bum. Mas é importante frisar que de milhões de brasileiros, um pode se tornar como Ramondino, porque a genética dele é de outro patamar. Então, esse é o Kevin, e o que eu fiquei muito chateado foi o que eu descobri agora, né? Eu achei o perfil dele, eu estava tirando um recesso, né, com a minha família, e quando eu vejo isso aqui, cara, isso aqui parte meu coração, follow back. O cara me seguia. E eu já falei sobre isso, sobre o perigo das infecções, sobre a necessidade de uma boa higienização no local da aplicação diversas vezes. Pena que meu conteúdo não chegou até ele de forma completa. E eu fico muito triste, cara, principalmente porque eu vi isso aqui. Ele é pai de gêmeas. E aqui ele escreveu: sem palavras para expressar o que estou sentindo. Independente da situação, eu agradeço eternamente a Deus por ter me concebido meus maiores tesouros da minha vida, que são minhas filhas gêmeas, minhas princesas, meu mundo. É muito bom ser pai de meninas e a gente tem que viver por elas. Tem que garantir que elas cresçam com saúde, que elas cresçam bem, que elas sejam felizes, protegidas e que depois elas conquistem o mundo. É a minha missão como pai de meninas. Então, ver que ele me segue me feriu muito. Pode deixar que o papai está batalhando muito duro todos os dias para mudar essa história e chegar onde Deus nos direcionou e ter vocês sempre comigo, sem injustiça, sem maldade. Nem nada vai impedir de estarmos juntos ainda. Eu amo muito vocês e feliz Dia das Crianças, mulheres da minha vida. Dia 12 de outubro de 2023 foi quando Fake Natty surgiu. E eu venho batalhando para trazer mais conscientização à nova geração sobre os perigos do suco, que muitas vezes é um caminho sem volta. Muitas vezes você começa e não consegue parar. E pode acabar como Boston Lloyd, que ignorava os colaterais, pois não conseguia parar de usar esteroides anabolizantes. Se picar para ele, era tudo. Beleza? Aqui tem o último discurso dele. Você é prova viva de que todo esforço será recompensado. Hoje você é o campeão overall. Sei que você batalhou muito para chegar até aqui, passou dificuldades, mas eu quero que você conte quais foram essas dificuldades que você passou até ontem à noite para estar aqui hoje. Primeiramente, boa noite, gente. Boa tarde, né? Desculpa um pouco a ansiedade, muita correria. Graças a Deus tive muita ajuda de muita gente que vem aqui.
tive ajuda de estadia, pois eu vim tudo através do patrocínio. Tentaram me ajudar com estadia, não consegui. Conheci um atleta aqui na rua, ele deixou eu dormir no tatame, enfim, a corrida. O cara foi competir, não tinha nem onde dormir, dinheirinho contado, arrumou um tatame e dormiu. Por quê? Porque ele era apaixonado pelo fisiculturismo. E isso é admirável. A disciplina, a força de vontade. E o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer usuário, assim como aconteceu com o Jeff, como eu falei no início do vídeo. O que todo atleta passa, gente? O negócio é não desistir. Se você ama uma coisa, lute até o final. E é isso que eu tenho a dizer, e fé em Deus, gente. Obrigado por tudo. Todos vocês, todos. Amo vocês. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo o que nós podemos fazer para que as mortes no esporte diminuam. Não me diga proibir o suco, pois isso não vai acontecer. Campeonatos hormonizados existem desde os anos 60. Todos sabem os riscos, mas muitos não têm o necessário para se cuidar. Descanse em paz, Kevin. Que Deus ilumine seu caminho. Rodrigo Góes. Out!